Bom dia a todos, sejam todos bem-vindos ao nosso podcast Direitos e Espiritualidade, um programa onde dois caminhos se encontram na busca do equilíbrio e da verdade, reflexão, conhecimento e sabedoria em um só lugar. Eu gostaria de dar boas-vindas aqui às nossas integrantes do nosso podcast, né? Eu estava buscando aqui uma palavra, mas é isso. Luciane, bom dia, Lu. Bom dia, Dani. Bom dia, Rê. Bom dia. E hoje é um dia muito especial, né? Porque estamos com uma convidada super especial que vem do Acre, gente. Ela acordou 2 horas mais cedo aí. 2 horas, Para estar conosco, então, e o tema de hoje é um tema também muito que despertou a gente, quando ela mandou o tema, né, que ela gostaria de falar, todas nós ficamos encantadas, né? E tocou muito o nosso ser, né? Então, qual foi a sugestão da Caterine Castro? Daqui a pouco a Renata vai fazer as honras aqui de apresentá-la oficialmente. Mas a Caterine, ela sugeriu um coração consciente e uma postura jurídica congruente. Olha que coisa mais linda. Então, Rê, faça as honras, por favor, apresente a doutora Caterine Castro. Muito obrigada. Kátia, seja muito bem-vinda. Estamos muito, muito felizes e honradas com o teu aceite por estar aqui conosco. Eu vou apresentar a Caterine. Ela foi muito sucinta no currículo dela, porque tem muita coisa, mas eu vou apresentá-la e aí já passo a palavra também para a nossa convidada querida, Caterine Vasconcelos de Castro, mestre em Direito pela Universidade Federal de Santa Catarina, graduada em Direito pela UFAC e atua como procuradora do Estado do Acre desde 2002. Pós-graduada em Gestão de Pessoas com Coach e ainda Psicologia Positiva e Coach. Advance Coach, treinadora comportamental, consteladora sistêmica, terapeuta e professora de Coração Consciente. Alinhamento energético. Ai, que coisa mais linda. Seja muito bem-vinda, minha querida. É uma honra estar aqui com vocês, um convite assim, muito especial que eu recebi com o coração aberto, né? O coração palpitou mesmo, porque falar hoje, né, sobre direitos e espiritualidade, o nome que vocês deram para o podcast, é uma inovação, uma ousadia. Então, uma honra estar aqui com vocês. Ai, seja muito bem-vinda. Eu vou começar aqui com a nossa pergunta, que já é de praxe, né, para iniciar o nosso diálogo. Cati, fala pra gente, assim, do fundo do teu coração, o que para você é espiritualidade? O que você entende como espiritualidade? Tem que respirar fundo, né? Porque espiritualidade é um tema bem palpitante e muitas das vezes as pessoas ouvem, né, o vocábulo, o significado de espiritualidade e conectam com religiosidade. E para mim é uma ação do cotidiano, a espiritualidade. Né? É o caminho que você encontra e cada um vai encontrar o seu, para conectar os valores humanos superiores, as virtudes que possam dar um significado para o que você faz no seu dia a dia, em especial para o trabalho, que é algo tão vital, né, para cada ser humano. Então, para mim, a espiritualidade é um caminho em que você encontra um significado e propósito para exercer, né, seus valores e virtudes. Acho que é isso. Oh, que coisa linda! Uau, Dani. E você está dando a brecha agora para a próxima pergunta, que faz parte desse projeto, né? Que a gente quer trazer com esse projeto? É a prática, né? A prática. Então, falar de espiritualidade e fala de direitos, mas como fazer isso na prática? E essa é a pergunta. Com todo esse seu caminho, né, que já vem de anos nessa procura, nas suas terapias, como você se coloca na prática, na sua prática do dia a dia, no seu trabalho como procuradora do Estado, né, com tantas dificuldades que você enfrenta para tentar
ajustar ou equilibrar, né, a espiritualidade com esse seu trabalho? Muito boa pergunta. Eu vou buscar ser sucinta, mas a minha história é mais ou menos assim. Quando eu busquei o direito, ainda bem jovem, a minha conexão maior era com a comunidade, né, com o ser humano. Porque o direito é posto em prática para que o bem-estar da coletividade, né, seja materializado, efetivado. Então, antes de ser procuradora do Estado, eu tive algumas experiências como assessora jurídica, né, no Tribunal de Justiça, aqui no Acre, e sou muito grata ao desembargador que eu trabalhei, porque, na prática, ele me deu esse viés de que ser humano, né, estamos sendo na atuação jurídica. Quando a gente pega um processo, lê a história que está ali por trás, né, qual o contexto social está envolvido. Então, desde cedo, eu acho que eu tive essa sensibilidade de me ver um instrumento através daquela escrita, daquele olhar, né, que vai modificar um cenário. E então é muita responsabilidade, né? E aí, lógico que essa responsabilidade traz para a gente dilemas, né, angústias, frustrações, porque nem sempre a letra da lei, né, vai alcançar o ideal de justiça que a gente alimenta na alma, no coração. Então, a partir de um momento de muita angústia que eu tive, de muita frustração na atuação, acho que mais ou menos com 3 anos de advocacia pública, procuradora do Estado, quando eu ingressei na carreira, né, muito animada para vou fazer e acontecer, e a gente vai vendo as limitações do cenário, óbvio, isso não é nenhuma crítica à carreira, ao local, mas é sobre o que a gente está falando aqui, essa dicotomia, né, o ideal Exato. e o real. Sim. Eu percebi que eu precisava, tinha talvez três saídas, eu pensei no momento, né? Assim, vou mudar de carreira, porque a gente sempre acha que é mudando de lugar que a gente vai encontrar uma paz, né? Ou um caminho melhor. E às vezes mas pensei isso, ou então eu pensei, eu vou ficar aqui muito frustrada, angustiada, vou adoecer, né? Ou então eu vou buscar ferramentas para entender melhor o que é isso. E a ferramenta que eu busquei, em primeiro lugar, foi o autoconhecimento. Conhecer como é que funciona a mente humana, o ser humano, nosso comportamento. E desse conhecimento, tudo eu me aprofundo tanto que eu comecei a estudar, daqui a pouco eu já era terapeuta e advogada. E o conflito aumentava, né? Mas, assim, voltando para a tua pergunta, senão eu pego o gancho que eu vou contando a minha história, que não é o objetivo aqui, foi sempre me colocar, eu me perguntava, né? A justiça é maior que eu, né? Porque eu, como advogada pública, eu sou só um instrumento ali entre a linguagem do que está acontecendo na administração, né, para o juiz, né? Como é que eu posso ser instrumento de sensibilizar essa realidade que a gente tem e ser também um instrumento de modificar essa realidade? E é assim que eu venho atuando, né? Buscando ferramentas, virtudes, valores, ânimo, né? Estado de ânimo interno, porque não é fácil, a gente vai entrando em ciclos de desesperança, muitas vezes, mas sempre, e por isso que é bom estar em contato. Eu achei muito lindo esse projeto de vocês, quando a gente entra em contato, em sintonia com outras pessoas, em especial, né, mulheres como vocês, que também estão levando essa palavra, esse estado de ânimo, né, que a gente pode unir direito e espiritualidade, dá revigora. Então, eu sempre tive nessa atenção, né? De buscar me revigorar, esse estado de ânimo interno, mas me sentir muito conectada com a realidade que eu atuo. Não ser só... Eu também adoro estudar o direito, né? As teorias, os instrumentos, mas não ficar só me deliciando com a técnica, né? Mas fazer essa junção da técnica
né, do humano e a realidade que a gente está inserido. E quando, assim, Caterine, você falou, né, o objetivo não é contar a sua história, mas a sua história, ela é muito bem-vinda, né? Nossa. Até porque os operadores do direito, nós, como operadores do direito, a gente se conecta muito, porque tem muita gente, sabe que tem muita gente passando por muitas dificuldades, seja na advocacia pública ou na advocacia privada, que é o nosso caso, né, Lu? Seja na Justiça do Trabalho ou no Judiciário como um todo, né? E ouvindo as histórias pessoais, muitas pessoas, elas se identificam muitas vezes, né? Sim. E aí você contando a sua história, e a gente escutou também um pouquinho da sua história de vida, né? Quando a gente fez o convite, você contou pra gente também um pouco mais sobre a sua trajetória. E eu queria que você dissesse, explicasse pra gente aqui um pouquinho o que seria a terapia do alinhamento energético. E como que você usa isso? Porque eu sei que você comentou com a gente sobre isso e talvez essa sua experiência possa, sim, servir para muitas outras pessoas. Então, se você puder trazer para nós um aprofundamento um pouco maior sobre o que seria a terapia, né, do alinhamento energético, a gente agradece. Ah, sim. Então, a terapia do alimento energético, ela surgiu na minha vida, no meu caminho, em 2016, né? E aí eu vou contextualizar como é que eu estava em 2016, para vocês entenderem um pouco, né? E os ouvintes conectarem com os conhecimentos, com a espiritualidade que a gente está trazendo aqui. Em 2016, eu estava bem envolvida com o movimento do coaching no Brasil. Eu já era treinadora do IBC na época. E o que tinha me encantado foi o conhecimento da psicologia positiva. Eu fiz uma pós em psicologia positiva e ali eu identifiquei, eu já tinha conhecimento de outras terapias orientais que traziam essa questão da dualidade humana, da integração, né, da consciência da unidade. E na psicologia positiva eu percebi, nossa, tem estudos, né, científicos no âmbito da psicologia que podem nos auxiliar a compreender essa busca do bem-estar a partir de uma transcendência, né, que é uma das virtudes que a psicologia positiva traz. Das 6 virtudes e 24 forças, a transcendência é uma delas, como uma necessidade básica do ser humano para alimentar o bem-estar. Então, eu estava bem envolvida, né, nesse cenário, quando o meu esposo, Luciano, que a Renata conheceu também, que também foi advogado público, trabalhando com constelações, ele disse, vamos fazer essa formação de alinhamento energético para a gente trabalhar melhor a nossa sensitividade, né? Usar um outro canal de intuição, de inteligência, para melhorar a nossa atuação. E assim eu fui para a formação, né, sem nenhuma pretensão. Chegando na formação, é muito vivencial, é uma terapia genuinamente brasileira, o alinhamento energético. Foi criado, se você procurar no Google, você não encontra nada por o nome do Aloysio Delgado, mas nada é à toa. Nós estamos falando aqui de Curitiba, né? Vocês estão em Curitiba, é isso? Sim. Ele, embora ele tenha sido um fluminense, né? Morou no Rio de Janeiro, mas ele morou muito tempo até falecer em Curitiba. Olha. E o Aloysio, a partir de algumas vivências espiritualistas e também com indígenas, ele percebeu Acho que deu uma travadinha. Travou. Foi aí, né? Vamos aguardar um minutinho, acho que já retorna. Isso. Nossa, já temos que pensar no próximo podcast com esses Catarina, hein? conteúdos psicoemocionais. Retornou. Aí voltou. Voltou? Voltou. Aonde parou? Que o Aloysio é de Curitiba. Isso. E ele, a partir de contatos com algumas tribos indígenas e conhecimentos espiritualistas, ele percebeu como era possível utilizar a sensitividade, a nossa capacidade por empatia, né, de perceber e sentir o que está no campo e no corpo emocional do outro, e canalizar, o que ele chama de canalizar, né, esse corpo emocional
e, ao mesmo tempo, transmutar esse corpo emocional que está desequilibrado, né, através da sintonização com frequências de inteligências mais elevadas, que ele chamou de frequências de luz, a gente pode chamar de potências, de virtudes. Então, basicamente, a terapia do alinhamento energético é um instrumento de harmonizar, né, e encontrar um centramento, o nosso eu superior, a voz do nosso eu superior. Então, eu fiquei apaixonada por aquilo, né? Conheci, fiquei apaixonada, já voltei para o ar, comecei a atender. E daí, meu professor, na época, pediu para eu... convidou, né, se eu podia produzi-lo aqui no Acre. E eu comecei em 2017, 18, 19, produzir 3 formações ministradas por ele. Em 2019, ele disse, agora você está pronta para ser professora, você quer? Segue daí. Eu sempre assim, eu falei, gente, agora, né? Terapeuta de renascimento, reikiana, terapeuta de alinhamento, procuradora, coach, agora professora de alinhamento energético, enfim. Então, essa jornada com alinhamento me trouxe uma integração dos conhecimentos da psicologia positiva, do coaching, usar a sensitividade sem estar com receio de ser julgada como religiosa, mística, espiritualista, sim. embora eu também seja tudo isso. Mas vocês bem entendem quando a gente senta em um perfil profissional, seja ele da advogada, da juíza, né, da empresária, da terapeuta, a gente não perde a essência da gente, mas você está ali transmitindo um perfil que você vai acolher todos indistintamente, né, sem nenhum rótulo. Então, muitas vezes as pessoas não entendem, têm dificuldade de entender que a nossa espiritualidade, né, a nossa sensitividade, que está sendo instrumento ali de conexão, ela é intrínseca a qualquer ser humano, Exato. independente da religião, do credo que você tenha, né? Então, o que eu mais me apaixono com o alinhamento energético é essa possibilidade de ser universalista, de abranger, né, todas as pessoas e deixar bem clara a possibilidade de usar esse canal de inteligência espiritual e sensitiva pelo ser humano. E isso serve para qualquer profissão, qualquer atuação humana. Muitas pessoas fizeram a formação de alinhamento e elas não vão se tornar terapeutas, mas eu tenho vários relatos assim, arquitetos, eu fiquei muito mais intuitiva, né? Eu já sinto o que a pessoa quer na conversa, fico mais empática. Médicos, né, acupunturistas que fizeram, nossa, parece que eu ouço a pessoa falando comigo sem falar. Então, é uma terapia que me encantou por esse viés de ser um instrumento de potencializar a sensibilidade, a sensitividade humana. É bem interessante, Catarina, você falando sobre essa questão do alinhamento energético e de você sentir, como você falou, o campo do outro. O que mais está me chamando a atenção, eu não conhecia esse alinhamento energético, estou interessadíssima, porque eu acho que um dos maiores desafios em você sentir o campo do outro é como você não ficar no campo do outro, né? E você conseguir sentir e transmutar, é isso que faz, é você sair desse campo, mas mesmo assim, você está ali, você está entendendo o que está acontecendo. E isso, esse trabalho é um trabalho que ele leva muito tempo, ou depende da abertura das pessoas que te procuram, a aceitação, que nem você falou, é uma coisa muito nova, né? Como é que é vista pelas pessoas quando sabem essa aceitação também. Então, tudo, eu sei que a gente tem que estar aberto, porque às vezes você faz curso, e você fala, não adiantou nada, ou não teve um milagre, né? Porque é imediato, né, eu quero uma coisa imediata, né?
e nós estamos no mundo imediatista. Então, assim, esse tempo é passo a passo, ou, que nem você falou, esses trabalhos de coach e tal, eles até te oferecem um tempo menor para certos processos, né? Que às vezes a terapia, ela dá um processo de muitos anos, essa ampliação, essa consciência. Então, como é que é esse tempo desse alinhamento energético? Eu fiquei curiosa. Excelente a tua pergunta. Olha, primeiro assim, a gente tem várias dimensões do tempo, né? Tem o tempo linear, que a gente chama de Cronos, né? Na filosofia grega, né? Que é o dia, a noite, as semanas, os meses, e tem o tempo de Kairos, né? Que é aquele tempo que em uma hora você viveu, sei lá, um ano. Verdade. Porque a gente entra numa outra dimensão, numa outra frequência cerebral. Né? Nós temos ondas de frequências cerebrais que, para estudar objetivamente, racionalizar, a onda beta funciona bem. Né? Para a gente acessar outras camadas humanas da nossa inteligência, você, professora de yoga, sabe muito bem, através da respiração, né? A gente diminuiu, hoje se fala muito na coerência cardíaca, por isso que eu dei o nome de coração consciente, né? A coerência cardíaca já tem estudo científico demonstrando como a gente faz essa conexão do cérebro e do coração. Então, eu costumo dizer que a formação do alinhamento são 96 horas, né? Pode ser em 9 dias imersivos, ou eu preferi aqui ministrar em 4 meses, em dias, né? Finais de semanas, para a pessoa ir quebrando alguns paradigmas, porque eu percebo que é algo natural do ser humano, a gente está sentindo e conectando empaticamente, a gente só não foi ensinado como é que isso acontece. Incrível. E a gente tem muito preconceitos, né, em achar que é porque eu tenho um dom, né, superior, e eu consigo Fazer esses visualizar. acessos, né? Então, o mais importante da formação é quebrar esses paradigmas e paradoxos, né? Para que o aluno ele consiga se conectar com essa simplicidade, com essa naturalidade, como nós funcionamos. E se dá de uma forma, lógico, a gente passa algumas teorias para que a mente compreenda, porque a gente tem vários aspectos, mas vai ser muito vivencial. É vivenciando como acontece uma sessão de alinhamento, aí uma sessão da terapia é 1 hora e meia, e então é uma formação que acontece tanto vivencial, experiencial, para você ir percebendo com naturalidade como acontece, mas também incluindo o método, né? Porque fazendo e sentindo que você vai incluir aquele método no seu dia a dia. Agora, você perguntou assim, né? Como é que as pessoas, depois, como é que fica, né? Assim, eu gosto muito de trazer essa compreensão também, que é uma terapia complementar, né? E você não abandona a psicologia, a psicoterapia, a análise, que o fato da análise levar muito tempo não quer dizer que ela não funcione, ela funciona, e muito porque a gente tem essa dimensão mental tagarela, que está estudada há anos. Eu mesma sou uma pessoa que eu sou terapeuta integrativa, mas eu tenho a minha querida, né, minha psicóloga, para me auxiliar nos meus processos emocionais, mentais. Então, uma coisa, ela não retira a importância da outra. É algo que eu gosto muito de fazer, assim, para a vida, para tudo, né? A gente tira o ou, isso ou aquilo, e a gente coloca o é isso e aquilo. Porque é natural, é do ser humano, a gente conhece algo, e aí a gente, agora só aquilo serve. Não, né?
nem serve para todo mundo e nem serve para determinadas situações. É importante ter essa ética, essa consciência, essa responsabilidade, né? De trazer que é uma terapia integrativa, que auxilia e que tem várias outras ferramentas, né, que elas não vão deixar de ser importantes e necessárias para auxiliar essa complexidade humana que nós somos. É ótimo. Isso é muito importante. Desculpa, Dani, isso é muito importante você colocar. Porque as pessoas acham aquilo que a gente volta, do milagre, né? Ou uma só terapia, ainda mais uma terapia intuitiva, uma terapia que desenvolve essa parte nossa, né? Essa consciência com outras camadas nossas. E aí para tudo, né? Para remédio, né? Às vezes precisa do remédio por conta própria. Como é importante você colocar essa questão de complemento. Tudo é um complemento. Da não exclusão, né, Lu? Da não exclusão. É que nem a Kundalini Yoga. É a yoga da consciência. Mas ela não é assim, vai resolver a sua vida, você vai abrir a sua consciência só com ela. Não é um processo e precisa de vários complementos. Você tem que continuar, né? Você tem que continuar essa abre a abertura. consciência, né, Daniela? É bom ter uma rede de segurança. É bem isso. Rede de apoio. Porque eu costumo falar isso até para quem quer fazer uma mentoria, agora mesmo, né? As pessoas participando, alto impacto, vão fazer a mentoria e tal. Eu falo, olha, gente, abre não só a questão empresarial, mas vai quebrar muitas crenças e paradigmas que estruturam você. Você tem uma rede de segurança, como é que está esse apoio, né? E a rede de segurança são os outros caminhos. É verdade. Exatamente. E assim, eu fiquei curiosa, Caterine, quando você fala, né, que aí você fez a formação e aí você passou a ser professora, vamos dizer assim, né? Autorizada aí pelo seu mestre, né? E eu gostaria de saber, você como procuradora do Estado, provavelmente é conhecida como procuradora do Estado aí na sua região, etc. Eu queria saber do público, o público que te procurou, né? Você falou em arquitetos, etc. Mas eu gostaria de saber se o público do direito também foi até você ou não, né? Daniela, excelente pergunta. Alguns, poucos. Eu ia. Eu com Eu certeza. também, gente. E é Não, lógico eu que ia nessa mesmo. caminhada- Eu ia você presencialmente. Ia. Olha, eu antes eu falava assim, sofri alguns preconceitos, lógico, mas depois eu comecei a entender que, em razão da formação que nós temos na área jurídica, não só na jurídica, é uma formação da nossa era atual, né? Não é sistêmica. É como se a gente se especializasse em algo e esquecesse que a gente é ser humano, principalmente no direito. Então, o público sempre foi mais na área terapêutica, porque eu já venho, como eu falei lá, quando eu completei 3 anos de carreira, eu fui para uma imersão, eu estava bem estressada, fazendo mas eu sempre busquei, assim, sempre tive esse olhar para essa, eu chamo de terapias complementares, mas é um olhar também mais oriental, né? Eu buscava florais, eu buscava acupuntura, yoga, sempre me ajudou muito. E aí eu soube de uma imersão que até eu falei, não, eu preciso, fora daqui, né? Eu preciso ir me cuidar. E aí, desse me cuidar, eu me apaixonei, eu digo, agora eu quero ser terapeuta renascedora, que é uma formação que ensina você a fazer uma respiração, que eles chamam de respiração consciente, né, que vem do Oriente, através da respiração pela boca, né, em um ritmo determinado, você desbloqueia, né, questões emocionais e tensões do corpo, e acessa outros níveis de consciência. E eu fiquei apaixonada por aquilo, eu falei, não, eu já quero trabalhar com isso. Então, foi ali, em 2005, que começou essa minha jornada paralela como terapeuta. Era apenas, digamos assim, um hobby. E quando eu vi, eu já estava
profissionalmente montando grupo, né, fazendo. Então, eu já tinha muitas pessoas da cidade, dessa linha terapêutica, que conheciam esse meu trabalho. Então, tudo que eu trazia, ele já dava assim, uma credibilidade. Agora, lógico, eu não posso negar que a minha atuação jurídica, né, estar procuradora do Estado, também traz uma reputação, uma curiosidade. Menina, como é que você... Já não sou tão menina assim, né? Mas na época, menina, como é que você faz as duas coisas ao mesmo tempo, né? Então, o público, ele começou a ser variado. Agora, me veio a memória, assim, que eu tive a felicidade, quando eu estava fazendo mestrado em Direito, na Procuradoria, a Procuradora-Geral, na época, a doutora Nazaré, que hoje, né, não está mais em atividade, mas é jovem, é uma pessoa brilhante, me convidou para para dirigir o Centro de Estudos Jurídicos, né, da Procuradoria, porque eu estava fazendo mestrado, a gente tinha temas jurídicos importantes para debater, mas ela me disse assim, o que me chama a atenção, eu quero que você traga para a Procuradoria esses conhecimentos que você vai buscar também, sobre a natureza humana, a gente precisa trazer para cá. E nós fomos bem ousados e levamos. Que Foi um período bem legal. bacana. E então é isso, ao mesmo tempo teve os preconceitos, mas também teve os reconhecimentos, né, e a possibilidade de unir. Assim como a gente começou a trabalhar com constelação aqui, conhecemos a Renata, eu já mais reticente, eu já tinha assim, os traumas, né, de como é levar isso para o jurídico, e o meu marido, Luciano, que hoje está aposentado, Renata, a gente Ah, contei não isso. acredito. Então ele tem mais tempo aí para você, né? Que bom. Aí ele aceitou, né, o convite da Renata, eles idealizaram vários projetos lá na Justiça do Trabalho, e daí eu fui de novo, né, assim, reconhecendo que eu prefiro estar mais na área terapêutica, mais do que juntar com o jurídico, né, para o público. Uhum. Mas reconhecendo também a força dessa possibilidade e a importância, né, de terem pessoas assim, guerreiros que vão abrindo caminhos. E é isso hoje, né? O público, eu não, assim, eu fico surpresa realmente com o público que vem. Mas do direito, eu acho que ainda é bem pouco. Deixa eu só fazer mais uma pergunta, Rê, já passo para você. É, você tem aí uma longa história, né? Acabou de dizer, em 2005 já foi buscar. Claro, a gente sempre vai pelo autoconhecimento mesmo, né? Essa normalmente é a história de cada uma de nós e a história das pessoas que buscam essas terapias integrativas, alternativas, esses complementos, vamos dizer assim, né? E ao longo destes anos, a doutora vê ou percebe dentro dos operadores do direito se houve uma busca maior, porque a gente, na prática, nós aqui no Paraná, a gente vê no nosso círculo mesmo, né, que tem muitas pessoas adoecendo, adoecidas, e que tem, sim, buscado, e sempre quando a gente fala do podcast, nossa, que legal, tem muita aceitação, etc., mas a gente sabe que pelo nosso perfil, muitas vezes a gente deixa de lado esse ser humano, né? Que somos, né? Que estamos aqui justamente que vem primeiro e antes de qualquer outra coisa, outra profissão, né? Se ao longo desses anos a doutora percebeu que veio mais profissionais ou se tem percebido esse adoecimento também dos profissionais que estão à sua volta. Sim, eu mesma, né, busquei por perceber logo que o adoecimento que causa, né, o meio jurídico, porque a gente está lidando o tempo todo ali com a dor humana, né? Essa procuradora-geral que eu falei para vocês, até ela disse assim, eu né, estava bem em crise, eu falei, não sei se eu vou para isso aqui, né? Eu quero ser uma curadora, a gente pode fazer pouco aqui. Ela disse, Caterine, olha o nome, procuradora. Não lidamos só com papéis, né? Porque ela era corregedora, né? Depois foi procuradora-geral. Então, assim, foi uma pessoa que me trouxe uma... É muito você ter mentoras, né? Na sua carreira. Sem eu saber, ela estava sendo uma mentora. Então, assim, o adoecimento, eu acho que ele está até mais visível,
porque agora a gente está conversando sobre essas coisas, É verdade. né? A gente não está entorpecendo e está buscando caminhos. Mas eu ainda acho a busca pelo autoconhecimento, seja pelo um apoio psicológico, seja pelas terapias integrativas, seja pelos conhecimentos das filosofias, né, orientais, e até mesmo o direito, sabe? O meu mestrado em direito, que foi pela Federal de Santa Catarina, um viés muito humanista, ele ampliou a minha percepção, a minha consciência, a minha relação com o direito de uma forma assim que eu sou eternamente grata. Ele modificou a minha visão de mundo. Então, eu acho que as buscas ainda são bem tímidas pelos profissionais do direito, né? E acho que ainda tem muito aquele preconceito de achar, de pensar, eu tenho a minha religião, eu já busco Deus, e é isso, né? Então, eu não sei nem o que te responder, eu acho tímida. Quando eu comecei a pós de psicologia positiva, eu fiquei encantada tem um livro do Martin Seligman, que é Felicidade Autêntica. E ele reporta um estudo que foi feito nos Estados Unidos entre as profissões de quem mais tinha o que a gente o tanto hoje chama, né, da síndrome de burnout, ou uma exaustão, né, o alcoolismo, né? E lá nos Estados Unidos, de topo foi a advocacia. Nossa. A gente não tem esse estudo no Brasil, mas eu desconfio que não seja diferente. Acho que vai ser semelhante. Eu acho que os advogados escondem, o judiciário escondem muito, né? É porque a E gente, aquilo a me gente chamou vive numa postura, né? Uma isso, uma máscara. postura, então uma armadura, né? A gente coloca Isso. uma armadura. E aquele estudo me revelou assim muito de mim, né? Assim, ele fala muito do que a gente vivencia no contexto profissional, que a gente precisa criar mesmo uma persona, né? É a roupagem, a forma que se veste, a linguagem, é o instrumento, mas que a gente não esqueça de se desidentificar daquilo quando você vem para as relações pessoais, né? Para a relação afetiva. E o padrão humano ele identifica tanto com aquela persona que ele leva para a vida das relações o ganhar e o perder, né? No direito, uma das coisas que mais adoece é para alguém ganhar, o outro tem que perder. Não tem um ganha-ganha, isso adoece como ser humano, uma das coisas, né? E ele vai relatando, Marticelli, em alguns pontos que eu me identifiquei e falei, bem, isso aqui, eu acho que na época eu até escrevi um artigo, eu posso mandar para vocês, depois que foi o tema do trabalho final, né, da pós-graduação, que é sobre essa questão da postura, né, numa advocacia sistêmica. Outra coisa é você estar desconectado disso que a gente falou no início, né? Você é o profissional, mas você não tem que ganhar. Se identifica tanto com a causa ou com a dor da causa e se mistura, né, com a sua, que você esquece de ser só um interlocutor, um agente mais numa posição mais neutra que leva à pacificação. Como é que eu vou classificar uma situação se eu estou identificado com a postura do guerreiro que tem que ganhar a troco de qualquer, né, a detrimento de qualquer situação que não é a melhor para o bem maior de todos os envolvidos? Então, isso é que violenta a natureza humana, né? Violência, nossa essência que é... Como é que a gente vai falar de amor, né? De respeito, de tolerância, que são direitos indisponíveis, né, do ser humano, que a gente busca materializar na nossa atuação. Então, acho que falar de espiritualidade de direitos e de uma postura jurídica mais sistêmica, né, é trazer essa compreensão de como a gente está dividido, cindido, separado na nossa atuação, a partir dessa armadura e da desconexão, né, do nosso, eu chamo de coração, né, do nosso coração, da nossa vitalidade, da nossa potência humana. Maravilhoso. Querida, eu tô aqui, você tá falando e eu tô pensando, né? De fato, a gente tem esse olhar cindido, né? Dividido. E quando você falou da persona,
será que quando a gente cria essa persona profissional, que nos exige da postura, né, Uhum. da atuação técnica mesmo, da nossa profissão, o nosso olhar mais complexo ou até holístico do ser humano, será que nós não estamos começando a entrar aí numa era em que esse olhar técnico ele vem já misturado, complementado com o que é nosso de identidade, que é a nossa essência humana, né? Que para cada um vai ser diferente e talvez a atuação passe a ser um pouco mais técnica humanizada, né? Você percebe essa busca também de alguns profissionais, principalmente na nossa área jurídica, né? As pessoas com quem você cruza no seu trabalho, enfim, ou com quem você conversa, você tem percebido esse olhar? Sim, eu percebo que o estudo é importante, como eu te falei, muitas vezes um mestrado, um doutorado nesse viés mais humanizado, né, a própria filosofia do direito, ela traz essa compreensão da inclusão do outro, Uhum. né, que a gente não pode, a gente vive em um mundo multicultural, globalizado, e você não pode estar fechado na sua, autocentrado, né, fechado na sua percepção de mundo, e que o teu aspecto, né, de humanidade, ele tem que estar espelhado ali na atuação, não é mais um juridiquês Uhum. né, Exato. ou uma postura cindida. Eu percebo, sim, que tem nem que seja pela dor, né, É. uma sensibilização de precisa de uma mudança e a gente hoje tem outros caminhos, né, Uhum. não só o direito, mas todas as outras ciências humanas, elas estão bem assim, sensíveis a essa necessidade de que o mundo que a gente construiu está desmoronando. Então, a É gente precisa verdade. buscar outros vieses, né? Outras roupas, outros olhares, para que a gente não perca a nossa humanidade. Sim. Eu sempre falo, né, que tudo sempre está a serviço do equilíbrio do todo. Então, a gente vê, né, a gente não sabe se a gente está evoluindo ou se a gente está involuindo. Não sei se existe a palavra, mas acho que existe. Mas eu também sinto, comparando, né, o que os nossos pais, os nossos avós viveram, eles não tinham tanto acesso à informação, não tinham Uhum. tanto acesso ao que a gente tem hoje, né, a tudo que a gente tem hoje, porque hoje, com o mundo globalizado, a gente tem acesso a absolutamente tudo. Mas também não olhavam para eles, né? Não olhavam para o que eles estavam sentindo. Então passavam muito por cima dos sentimentos, etc e tal, né? Então, eu vejo que tudo que está acontecendo e que vai acontecendo ao longo de tudo isso, e hoje a gente fala, putz, mas o mundo está adoecido, estamos adoecendo. A gente fala aqui dos profissionais do direito, porque somos Sim. profissionais do direito, mas a gente tem contato com Uhum. N pessoas de todos os ramos, e a gente sabe Verdade. que sim, tem muita gente adoecendo e muita gente adoecida, né? Uhum. E essa possibilidade, né? A possibilidade que hoje temos, primeiro de externar como Uhum. estamos nos sentindo. Os nossos pais, eu nunca vi meu pai dizendo, não estou me sentindo bem, acho que estou com depressão, ou acho que estou com Nunca, ansiedade. verdade. Nunca. Os avós, Uhum. menos ainda. Então, assim, a gente vai evoluindo mesmo, e tudo que eles passaram, nós que somos sistêmicas aqui, a gente agradece, né? Agradece, inclui, e hoje estamos aqui, né, num podcast com uma procuradora do estado do Acre, conseguindo trazer muitas informações aos nossos ouvintes e a todos que quiserem ter acesso, poderão ter Uhum. acesso a todas essas informações, a todas essas terapias complementares, né, que a doutora já trouxe, e muitas que a gente aplica aqui também, a Kundalini Yoga, né, e o Reiki, que eu sei que a Rei é reikiana também. Então, assim, é muito gratificante, né? A gente entender e a gente saber que a gente pode sim ter acesso a muitas coisas, né? Verdade. O que eu estou adorando, Caterine, que a gente conseguiu, trazendo você, a gente conseguiu, não, está conseguindo
essa demonstração do nosso podcast e do propósito. Você trouxe muito nas tuas experiências o nosso propósito do podcast. Por que eu te falo isso? Porque quando a gente fala desse projeto, Direitos e Espiritualidade, principalmente para os operadores do direito, maravilhoso, mas como é que é isso? A pergunta é, como é que é isso? Porque... Sim, eu lembro, assim, que eu queria te interromper, mas eu me conectei agora. Eu fui para a Índia em 2011, para uma escola, Universidade da Unidade, da Consciência, né? Passei lá 30 dias. Quando eu voltei, alguns colegas falavam assim, Catherine agora está zen. Eu sempre fui bem assim. Eu sempre fui assim, bem crítica, né? Bem atuante. Catherine está zen. Agora eu falei, sabe o que é zen? Zen é ter uma ação correta. Agora vocês me aguardem. E eu acho que faz parte também essa dificuldade, dizer como é que é isso, né? Faz parte do contexto que a Daniele vem trazendo. Nós não fomos ensinados a nominar e perceber o que a gente sente. Verdade. Desde pequena, a gente colocado no bercinho, já colocam aquele negocinho em cima para a gente estar olhando para fora, né? Então, a nossa cultura ocidental não é para olhar para dentro, olhar para fora. E tem que ter sucesso fora, e aí vai, né? Isso vai desumanizando as pessoas, as organizações, as empresas, e a desconexão com o social, com a comunidade, que a gente faz parte dessa comunidade. E voltando um pouco para o que foi trazido também a respeito, será que está havendo uma involução ou evolução, né? Eu, quando escuto isso, nós estamos aqui em 3 mulheres, e quem está ouvindo a gente, eu convido a imaginar, assim, o útero, né, de onde todos nós, seres humanos, passamos, ele tanto contrai como expande, contrai e expande. O movimento da vida é esse. E eu acho que no movimento da vida a gente vai perceber determinadas situações que a gente acha que está evoluindo, mas eu vejo assim, como eu falei da Índia, eu vejo assim como o Bhagavan, o mestre da escola que eu fui, falava assim, nós estamos na era da iluminação, né? Estamos colocando luz aonde não está funcionando bem, seja na consciência humana, seja fora da consciência humana, que é o espelho, né, de quem somos. E é como se você chegasse num quarto escuro, você não vê nada. A hora que você coloca a luz, você começa a ver a sujeira, né, o que está fora do lugar. Então, nós estamos nesse momento. E quem é que vai, como civilização, né, como mundo, e quem é que vai organizar, colocar em ordem isso? Eu gosto até de falar, Daniel, não em operadores do direito, né, mas construtores. Quem vai construir esse novo mundo? Somos nós que estamos aqui. Não vai chegar nenhum ET e fazer isso pela gente, né? Ou um espírito e fala, venho, né? Eu vou fazer. A gente precisa pedir um auxílio, olha, dá um auxílio aí, né? Dá uma ideia. Mas é a nossa criatividade humana, essa potência humana, que nós precisamos acender, né? Sintonizar, se conectar, que já está aqui, já está em todos nós, para se sentir um construtor, né, de um novo mundo. Eu acho que o caminho essencial é esse daí. Ótimo, construtores do direito. Gostei, também gostei. Que lindo. Amiga, para a gente não perder o fio da meada ali, da essência do nosso bate-papo, que está todo costurado com o que você nos trouxe de tema, você consegue explicar para a gente, assim, como surgiu esse tema para você? Como que veio essa questão da consciência do coração com a congruência na profissão? Como que isso apareceu? Porque faz muito sentido, mas é um sentido praticamente intuitivo, é difícil de falar sobre ele. Parece que nos falta conhecimento ou ferramenta. Dá uma luz aqui para a gente. Então, é que eu comecei a dar esse coração consciente a forma como eu atuo com alinhamento energético é bem recente, tem uns 6 meses, né? Para mim, o que eu estou chamando de coração consciente é um espaço dentro de nós que a gente reconhece, que a gente olha o mundo a partir de uma cisão,
certo e errado, bom e mal, Uhum. que a gente possa encontrar uma congruência a partir do quê? De ter autoconsciência das nossas emoções, atitudes, comportamentos, eu tendo consciência disso e sentindo, né, que eu sou maior que isso, tem um espaço maior em mim, né, que sente diferente, que pode perceber diferente, e isso a gente encontra caminhos para fazer. O coração consciente é aquela capacidade de conectar o que sente, o que pensa e o que age de uma forma coerente, né? Uma congruência. E como eu estou fazendo agora uma formação também é um instituto que chama HeartMath, dos Estados Unidos, que eles já fazem mais de 2 décadas muitas pesquisas sobre a potência do coração, né? O coração ele emana muito mais ondas eletromagnéticas frequenciais do que a mente. Uhum. Conectando com essa capacidade do sentir do nosso eu maior, né, que a gente une as nossas dimensões físicas, mentais, emocional e espiritual. Então, essa relação congruente do coração com a mente, que eu chamo de um coração consciente, para também na atuação jurídica, eu ter uma congruência humana e uma congruência com qual é a minha função. Eu vou contar rapidamente, eu sei que a gente tem um horário, mas eu vou contar rapidamente, assim, no início da minha carreira, eu sofria muito porque eu me deparava com as situações e eu não conseguia só fazer a peça jurídica, né? Eu trabalhava no contencioso, eu estava com uma ação civil pública que questionava o porquê que o Estado não tinha construído um espaço adequado para tratar os jovens, né, em situação de drogadição. Uhum. E para mim era muito fácil, só fazer a contestação, dizer que a licitação já estava em andamento, que aquilo se resolver, tá. Só que eu me conecto com a dor daquilo ali, né? E aí eu liguei para a secretaria saber o que estava acontecendo e tinham 12 adolescentes aprisionados, juntamente com adultos, no município aqui de Rio Branco. E para mim não era suficiente eu ir só para audiência, né? Antes eu passei com os assistentes sociais, com os psicólogos na penitenciária. Quando eu fui para a audiência com o juiz, eu perguntei, e o Estado juiz? O que está fazendo, né? Para minorar essa situação. E perguntei para o promotor, para o defensor, né? E o Estado, o Ministério Público, o Estado, Defensoria? Nós somos o único Estado. Então, essa cisão está até na atuação. Verdade. É incoerente, é uma insanidade. Eu sofria demais com isso. É lógico que isso dá um desgaste físico, emocional, energético muito grande. Então, talvez por isso eu busquei tanto paralelo, né? Essa minha conexão com as terapias energéticas, com caminhos que me trouxessem um mínimo, né, de estado de ânimo interno mais pacificador, que eu não fosse mais uma na multidão que reproduz aquele sistema de separação. Por isso eu falo hoje num coração consciente para uma atuação jurídica congruente. Faz sentido para você? Muito. Total sentido. Muito sentido. Ai, parece que eu tô me vendo você falando assim. E é um sofrimento mesmo, né? É um sofrimento. Mas você sentiu que melhorou, Kátia? Você percebe que hoje você sente o teu propósito dentro da profissão diferente do que você via naquela época? Você consegue ver que essas ferramentas te mostraram ao menos formas de enxergar aquele cenário de uma perspectiva diferente? Olha, tem uma frase, né, do Milton Erickson, que é a hipnose ericksoniana, que trabalha com a linguagem do inconsciente, que ele fala no veneno há o antídoto. Então, eu comecei o sofrimento, não é o sofrimento, mas a dor, ela permanece no caminho, né? Porque a gente se depara com situações e o sistema, a modificação ela é muito lenta. A gente se modifica, mas o sistema ainda está ali, né, operacionalizando uma mudança. Eu acho que a transformação foi mais pessoal, né, diante da dor, não ter o sofrimento, mas ter
que ação congruente com o que eu estou sentindo, né, eu posso dissipar essa situação de uma forma mais leve, buscar uma leveza na dureza, né, um caminho do meio. Sim. Eu acho que isso impacta, né, o Com sistema, o meio, a nossa interação com o outro. Então, eu Uhum. sinto, sim, uma melhora no bem-estar, né, na atuação jurídica, uma utilização dos meus recursos internos e externos de uma forma mais inteligente, Isso é bem legal. né? Assim, emocionalmente, espiritualmente, Uhum. a ponto que nem me desequilibre tanto e nem também desequilibre o outro, né? Porque a gente desequilibra o outro. É verdade. É verdade. Então, eu sinto essa pacificação, né? E me inspiro em algumas... Estou lembrando aqui, por exemplo, de Gandhi, Nelson Mandela. Quando eu dava palestra, falava sobre eles, as pessoas falavam assim, mas você está falando de mestres espirituais. Eu falei, não, estou falando de pessoas comuns como a gente, que abraçaram uma causa, né? E diante da dor, eles não reproduziram, não causaram sofrimento. E criaram mecanismos, instrumentos de como pacificar ou introduzir um novo paradigma. Então, eu sou ousada a pensar nessas pessoas. Que incrível. Isso é muito incrível mesmo, né? Eu tive um professor também que dizia isso: a dor, ela é inevitável, mas o sofrimento é opcional. Então, quando a gente consegue olhar, né, para a dor, ou quando a gente está vivenciando aquela dor, a gente vive, porque a gente tem que viver. Muitas vezes, um luto é uma experiência. A dor é inevitável. Agora, você ficar sofrendo por aquilo de uma forma desmedida e sem um tempo para finalizar, aí o sofrimento ele acaba sendo opcional. E muitas pessoas seguem no sofrimento, né? Muitas vezes, e daí é difícil. É difícil você seguir com uma vida estabilizada, né? Então, esses recursos que a gente busca aí ao longo da vida, eles são muito importantes mesmo. Bom, eu tô aqui com o tempo já Eu louca para perguntar, né? mais coisas, eu tô louca aqui. A Dani tá me olhando e ela sabe que eu tô aqui me segurando. Por isso que ela tá falando até do tempo, porque eu tô louca pra gente continuar essa conversa. Já vamos convidá-la novamente, vamos ver a agenda, porque eu acho que nós temos... eu tenho certeza que a gente tem muita troca para fazer e muitas coisas para você trazer para ir complementando, para ir ampliando esse projeto do direito e espiritualidade. Mas agora a Dani, que é a controladora do tempo, ela já está me olhando o direcionamento. Então assim, Caterine, a gente quer agradecer novamente, né, a sua disponibilidade de tempo aí. E eu queria pedir para que você deixasse uma mensagem aí para os nossos ouvintes, né, para os nossos... para quem está assistindo a gente, para quem está ouvindo, que vai ouvir depois também. É uma mensagem que vem aí do seu coração congruente ou consciente. Eu convido a todos que estão me ouvindo agora, para realmente reconhecer e acessar esse poder oculto do coração, né? O coração, ele envia muito mais informações ao cérebro do que o cérebro ao coração, né? Tem um segredo oculto no coração de cada um que é preciso ser sentido, ouvido e potencializada a nossa ação humana através desse sentir do coração. Então, que as pessoas possam se conectar com esse coração consciente, com as virtudes humanas da psicologia positiva, que exortam o caminho, né, do bem-estar através da prática da sabedoria. Tenham curiosidade, né? Está diante de um dilema, de um problema, fique curiosos para compreender o que realmente está envolvido ali, né? Tem um pensamento crítico. Eu acho que hoje o que a gente mais precisa, diante de uma sociedade com tanta informação, mas pouca informação que convida a reflexão, eu convido vocês a terem um caminho de reflexão, de pensamento crítico, coragem, bravura, né? De perseverar nesse caminho do coração e da curiosidade,
conectar com a humanidade e amor de vocês. A justiça, ela é uma liderança, né? É um estilo de viver. E fazer isso com moderação, né? Com autocontrole, prudência, humildade. E do que a gente está falando aqui, a espiritualidade. Ter uma capacidade, um canal de transcender o olhar, a vida, o sentimento, do nossa pequenez do ego. O nosso ego é uma estrutura, vocês estão todos aí com as xícaras de café, né? É como se fossem as xícaras de café, o nosso ego. Mas a essência do que somos, que é o café que a gente coloca, a gente pode dar a modelagem que a gente pretende ter. Isso se faz a partir da transcendência, da espiritualidade, que cada um encontre esse entusiasmo, essa gratidão para se conectar com a sua espiritualidade e ser um ser humano mais justo, né? Mais respeitoso com os direitos dos outros e de si mesmo. E é isso que eu espero do mundo. Ótimo. Que lindo. Então, acho que é isso, Sem né, palavras. meninas? Ai, meu Sem Deus, que palavras. gratidão. Então, mais uma vez, muito obrigada, Caterine. Você já está com o convite aí estendido, né, pela Lu, e a gente também Sim. ratifica, né? E seja muito bem-vinda sempre. E muito obrigada a todos. Obrigada, meninas. Obrigada, Rê. Obrigada, Lu. casal. Obrigada, Gratidão, Caterine. gente, pelo convite, pela essa conexão. Realmente não para por aqui. Quero conhecer também cada um de vocês, projetos que vocês devem ter incríveis e que a gente possa fazer dessa egrégora, dessa reunião, né, um caminho de abundância, de prosperidade para todas nós. Ah, Olha, sim, é. maravilhoso. Está Sim. Perfeito. Já estamos conectados. Então, muito obrigada a todos. E assim a gente encerra o nosso 6º episódio do nosso podcast Direitos e Espiritualidade. Muito obrigada.